A leucemia é o tipo de câncer mais comum na infância. Eu já comecei a chorar dentro do consultório, não consegui nem prestar atenção. Uma a cada 25 mil crianças no mundo tem leucemia. A gente perde o chão, perde a referência de tudo. Tratamentos cada vez mais eficientes proporcionam a cura em 80% dos casos. Acho que a forma menos ruim de dar um diagnóstico de leucemia para uma família é já dar a opção de tratamento. Mas como lutar contra a volta da doença? A Ianca começou a chorar. Nossa, mas eu vou passar por todo aquele sofrimento? A batalha para encontrar um doador. Eu não podia desmoronar. 3 crianças brasileiras lutam para vencer a leucemia. Eu achei que eu ia perder meu filho. Você acordou, meu anjinho? Que preguiça. Eu nunca tinha tido febre, eu nunca tinha passado uma noite em claro com o Rafael. Rafael começou a luta cedo, ainda bebê. A mãe percebeu que havia algo errado quando ele tinha apenas 6 meses. Ele estava com 2 manchinhas, como se fossem 2 picadas de pernilongo que não melhoravam mais, de jeito nenhum. E ele era muito bebezinho, tinha acabado de fazer 6 meses. O pediatra palpou a barriga dele, viu que o baço estava inchado. E na terça-feira ele apareceu com um roxinho no braço. Eu fui buscar os exames e ele já estava completamente desmaiado, desfalecido. Entrei em pânico, eu não sabia o que era. Eu sabia que era alguma coisa muito grave, porque o menino nunca tinha tido febre. E eu nunca vi ele piorar, nunca tinha visto nada parecido. E foi chocante. Essa doença estava num estágio elevadíssimo, altíssimo, por isso que ele chegou no hospital naquele estado. E as manchinhas também no rosto, que já estavam há dias, já era um sintoma da doença. E aí o médico falou com essas palavras, que ele era bebê, que ele não ia dar conta da quimioterapia. Sem perspectiva de tratamento na cidade onde moravam, os pais de Rafael buscaram ajuda em um dos principais centros de tratamento de leucemia infantil da América Latina. O Centro Infantil de Investigações Hematológicas Dr. Boldrini, no interior de São Paulo. Tatiana e o marido viajaram mais de 500 quilômetros e mudaram de cidade na luta contra a leucemia. A leucemia atinge a medula óssea, prejudicando a fabricação dos glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e das plaquetas, responsáveis pelo transporte de nutrientes e pelo sistema imunológico. A medula fica protegida por um tecido ósseo, como uma caixa, para impedir qualquer problema na fabricação do sangue. Quando a medula ela é invadida por células malignas, as células malignas vão crescendo e empurram e tiram essas células normais, glóbulo vermelho, branco e plaqueta. Então a medula acaba sendo substituída por um tecido maligno. E esse tecido maligno, além de colocar para fora as células normais, ele vai crescendo igual fermento. Quando eu cheguei aqui, a reação da doutora Silvia foi outra reação. Ela falou assim, a doença é traiçoeira, mas eu luto com todas as forças que eu tenho, eu luto com todas as armas que eu tenho e luto até o fim. Eu posso perder, mas eu luto. Hora nenhuma ela falou comigo, não tem jeito. E ela foi muito clara quando a gente chegou. O tipo de leucemia do Rafael é um tipo de leucemia de alto risco e grave. E tem a gravidade da leucemia e ainda piorado pela idade dele. Vamos tirar a blusa? Para os pais, a expressão que eles têm é que a gente tem assim muita segurança em termos de que vale a pena ir atrás da busca da cura. Bom dia. Oi, Pedro. Tudo bom? Os pais de Pedro Henrique também buscaram ajuda no Centro de Pesquisa Boldrini. Quando ele tinha aproximadamente 3 anos e 10 meses, começaram a aparecer várias infecções. Infecções de garganta, infecções de pele.
Um pediatra, pelo que ele tinha verificado no exame, ele estava suspeitando que seria uma leucemia, né? Mas aí no momento que ele falou isso, eu já comecei a chorar dentro do consultório, não consegui nem prestar atenção. Os sintomas mais comuns da leucemia são áreas arroxeadas, dores de cabeça, náuseas, vômitos, palidez, fadiga, alterações retinianas e anemia. O pediatra tem que juntar sinais que são corriqueiros na pediatria, mas que na associação devem levantar suspeita de que possa ser leucemia. Tem sintomas que são completamente inexpressivos, por exemplo, que a criança está um pouco mais pálida. Quer dizer, a palidez decorre da baixa do glóbulo vermelho. Mas tem uma série de condições em pediatria, por exemplo, anemia por falta de ferro, que vai ficar mais pálida. O tempo médio de espera para fazer o diagnóstico entre os primeiros sintomas e pensar em leucemia é de 2 a 3 meses, que é muito. Eu achei que eu ia perder meu filho. Mas depois, quando a gente chegou aqui, que eles foram explicar pra gente como que era o tratamento, tudo, né? Que a gente podia ficar tranquila, que eles iam fazer de tudo para curar ele. Em torno dos 4 anos de idade é o pico de aparecimento da leucemia na criança. Então, essa faixa intermediária, maior que 1 ano e até 9 anos de idade, fica, de acordo com a idade, como uma criança de baixo risco. A criança até 1 ano de idade é o lactente, ele é considerado uma criança com leucemia de alto risco. Outra faixa etária que é considerado mundialmente como alto risco é acima de 9 anos de idade. Este é o caso de Ianca. Ela foi diagnosticada quando tinha 10 anos. E aí ela terminou o tratamento 6 meses e ficou só em acompanhamento com hemograma. A Ianca, depois disso, vida normal. Voltou para a escola, eu voltei a trabalhar e vida normal, normal. 2 anos dessa forma. E durante esse tempo, nada nesse percurso, assim. Nenhuma gripe ela teve. E um dia eu percebi uma inflamação na gengiva. Estava próximo de eu fazer o exame dela de acompanhamento, mas eu adiantei. A gente viu que já estava tudo alterado, que alguma coisa tinha. 2 anos depois da quimioterapia e um período de trégua, hoje Ianca tem que vencer a volta da leucemia. As leucemias tendem a voltar em aproximadamente 30% dos casos hoje. Nos grupos pediátricos, a gente tem aproximadamente 70% de chance de cura com o tratamento convencional. Os outros 30% dos pacientes ou não vão responder inicialmente, ou eles vão ter uma resposta e vão ter a recidiva, a doença volta depois. Novamente a luta, no dia seguinte já foi internação. Nesse dia ela teve a consciência, ela viu, né? Não tinha como, ela já estava com 12 anos. E naquele dia a Ianca começou a chorar. Eu acho que o desespero dela era ela pensar assim, nossa, mas eu vou passar por tudo de novo, todo aquele sofrimento. A forma menos ruim de dar um diagnóstico de leucemia para uma família é já dar a opção de tratamento a seguir. Pelo menos a família sabe que já tem o que ser feito naquele caso. O Dr. Vitor é da equipe do GRAC, Grupo de Apoio às Crianças com Câncer, outro centro de excelência para casos de câncer infantil no Brasil. Ele acompanha Ianca e sua família nessa batalha final contra a leucemia. Eu sabia que eu tinha que permanecer forte, porque a luta ia ser muito maior. Eu conversando com o médico, ele me falou, agora é 20% de chance. Não tem jeito, é o transplante. Aos 12 anos, Ianca começa uma nova batalha contra a leucemia, vencer a volta da doença. Por causa da baixa imunidade, ela não pode nem ir para a escola. Por falta, por excesso. Então vamos lá. Segue os estudos em casa, só sai para fazer as sessões de quimioterapia e preparar seu organismo para receber um transplante de medula. Naquele momento em que a gente soube que ia começar tudo de novo e que ia ser tudo muito mais difícil, então começou a batalha com ciclos novamente de químio, porque ela precisava fazer a químio para zerar a doença.
O transplante de medula é um último recurso no caso de leucemia infantil, a última opção quando o tratamento quimioterápico não dá resultado. Para fazer o transplante, a gente precisa fazer uma imunossupressão, que a gente fala, fazer com que esse paciente que vai receber as células não tenha capacidade de rejeitar. Existem aqueles casos em que a gente sabe que o risco de rejeição é maior. No caso de Ianca, seu único irmão não é compatível e ela precisa encontrar um doador fora do círculo familiar. Uma chance em 100 mil. O risco de rejeição é ainda maior. Eu não podia desmoronar, não podia, né? Minha vontade era gritar, era me descabelar, mas e ela, né? Quer dizer, eu ia me desabafar ali, mas e ela? A proteção, a segurança que ela precisava de mim. Encontrar forças em meio a tanto sofrimento é um desafio constante, não só para as crianças, mas para todos em volta. A gente perde o chão, perde a referência de tudo. Uma vez eu chorei dentro do quarto e nesse dia mesmo ele passou o dia prostradinho, parece que ele sentiu a minha tristeza. Qualquer sinal de fragilidade parece fortalecer a doença. Para ele, eu tinha que ficar forte, sabe? Eu não podia demonstrar aquilo que eu realmente estava sentindo. O início de tudo, eu acho que é a parte mais difícil, porque depois até eles, igual ele sendo criança, eles vão acabando acostumando. Por o tratamento ser muito longo. Cada época do tratamento é uma quimioterapia diferente e começa as reações, né? Tem muita náusea. Aí realmente caiu o cabelinho, ficou carequinha. Ele entendia que ele estava doente. Ele falava que ele estava dodói e que ele tinha que tomar um remedinho para ele ficar bom. Mas, assim, exatamente a doença que ele tratou, ele não sabe. Pedro Henrique ficou em tratamento quimioterápico por 2 anos. Ele tinha, assim, muitos picos de febre, mas ele não apresentava sintoma. E aí fizeram vários exames nele, e aí a médica chegou pra mim. Falou, olha, mãe, o Pedro tá internado, tudo, mas tá tudo bem. E eu tenho uma notícia pra te dar. Que o tratamento dele acabou. Aí eu até estranhei, porque eu falei, mas como, né, se ele tá internado? Aí ela falou, não, pela soma, né, de todas as químios que ele tomou, de todos os exames que ele já fez, ele não tem mais que tomar químio. Quando ele sair aqui da internação, ele vai, né, entrar de alta, vamos dizer assim, né? Pedro está ótimo. Continua um acompanhamento, mas assim, a quimioterapia, ele não vai ter que tomar mais. Sim. E o Pedro está... Depois de adulto, esse controle será feito de 5 em 5 anos. A leucemia mais comum em crianças é a linfóide aguda, como é o caso de Pedro Henrique e Rafael. E pesquisas mostram que até os 18 anos, esse tipo de leucemia é um pouco mais frequente em menino do que em menina. Estudos realizados pela equipe do Centro de Pesquisas Hematológicas Dr. Boldrini indicam uma diferença importante no tratamento entre meninas e meninos. Se viu que os meninos que tiveram um tratamento mais intensivo, com doses maiores da quimioterapia numa determinada fase de tratamento, eles tiveram melhor resultado que as meninas. Foi o primeiro estudo mundial que mostrou isso, de que meninos tratados de maneira igual às meninas, eles tiveram um resultado inferior. Mas se a gente aumentar a dose do tratamento, eles têm o resultado igual, sugerindo que os meninos precisam receber uma quimioterapia mais intensiva. Rafael, diagnosticado com apenas 6 meses, não recebeu o tratamento com base nesses novos resultados. Por ser um bebê, o risco de não resistir a doses mais fortes de quimioterapia é muito alto. Logo quando nós chegamos aqui, a gente ficou quase 60 dias internados, na primeira internação dele. Desses 60 dias, mais de 15 foi na UTI. Também entubado,
porque realmente a quimioterapia foi muito forte e ele era um bebê de 6 meses. E ele quase não aguentou a quimioterapia. No entanto, ele está aí, lutando bravamente e cada dia que passa mais forte. Os efeitos da quimioterapia estão cada vez mais brandos. Dá tchau pra Débora, dá? Tchau. Para a Ianca, a quimioterapia não foi suficiente. Ela enfrenta a volta da leucemia e sua única chance é encontrar um doador compatível em bancos de células-tronco. A família fez uma campanha para salvar a filha. Aí fui procurar saber como funcionava uma campanha. No dia da campanha estavam lá, sabe, todas dispostas a me ajudar. Aí eu comecei a correr de um lado e do outro. Fizemos a campanha e nisso já estava sendo feita a busca no banco de medula. Hoje a gente tem basicamente 3 formas de coletar medula. Então, existe o sangue de cordão umbilical, que é coletado no momento do parto, quando a criança nasce. E existe, para doadores maiores, a doação de medula em centro cirúrgico ou a doação de células-tronco periféricas. O sangue do doador vai para uma máquina, que é basicamente uma centrífuga. Passa por essa máquina e são separadas só as células progenitoras, que é o que interessa para a gente, que vai para o receptor de medula, e o restante é devolvido para o próprio doador. Ianca corre contra o tempo para encontrar um doador compatível nos bancos de células-tronco. Ela tem uma chance em 100 mil. Para derrotar a volta da leucemia, Ianca precisa encontrar um doador compatível. Transplante de medula basicamente é a substituição do sistema imunológico da pessoa. Foram 6 meses de espera e aflição numa corrida contra o tempo. A boa notícia veio de um banco de doadores de células-tronco do Rio de Janeiro, a 500 quilômetros de São Paulo, onde Ianca mora. É inexplicável mesmo a alegria, a preocupação e o que vem pela frente, né? Mas eu tinha sempre muita esperança. A Ianca foi submetida a um transplante de medula não aparentado há quase 4 meses já. E agora ela está em acompanhamento só. Ela está bem, então vem a cada 15 dias no hospital para a gente colher hemograma e os outros exames de controle e fazer a avaliação clínica. Tem algum cansaço para subir escada, essas coisas? Não? A gente mantém esses pacientes em acompanhamento para o resto da vida, tanto para avaliar se essa medula está funcionando bem, quanto mais tempo passa, menor o risco de complicações. Tá fazendo 4 vezes por dia, bochecha? Tá? Vamos deitar? Nesse tratamento dela, todo dia é uma vitória. Então, todo dia a gente agradecia a Deus. Agora a gente conseguiu. Agora a gente conseguiu. Eu tinha medo. E eu passava o dia inteiro no ouvido do Rafael. Você vai melhorar, você vai ficar forte, você tem que resistir. E depende de você, tá todo mundo aqui fazendo de tudo. E eu acho que ele deve ter escutado. Quando a gente começa, é um sonho muito distante. Você tem medo de não conseguir chegar até o final. E as pessoas me perguntavam qual era meu sonho. Eu falava que meu sonho era ver meu filho indo pra escola. E graças a Deus eu consegui realizar esse sonho. Meu filho vai pra escola, já tá no 2º ano, tira nota muito boa.
E eu consegui realizar esse sonho. Há pouco tempo atrás, o Rafael fez 1 ano. Foi a festinha do jeito que eu sonhei, quando ele estava na minha barriga. Uma festinha de circo, de palhaço, com a família toda, com todos os amigos. Foi do jeito que eu quis. E aí, quando acabou o parabéns, eu falei, não, ele vai fazer são muitos e muitos anos. Se o primeiro, eu tenho certeza que foi o mais difícil. Ele conseguiu. Ele conseguiu, os outros agora vai ser mole.